É a putaria e institucionalidade. Pessoal, nós estamos aqui, estou aqui junto com a senadora Fátima Bezerra, com a senadora Vanessa Graziotin, com o senador Roberto Requião, com o senador Randolfo, com a senadora Lídice da Mata. Assistimos agora esse julgamento. É impressionante que desde o processo do impeachment da presidenta Dilma, daquele golpe, porque não houve crime de responsabilidade, o Supremo cruzou os braços, fez parte daquele processo todo. E a gente sabia que o golpe tinha um objetivo muito claro: retirar direito de trabalhadores brasileiros. Por trás do golpe era a PEC 55, era a reforma da Previdência, e é um escândalo. Isso aí é um acordão para votarem a PEC 55, senador Requião. Olha, eu analisaria com vocês o seguinte. Em primeiro lugar, o fato do presidente do Senado estar respondendo o inquérito junto ao Supremo Tribunal não seria motivo suficiente para afastá-lo da presidência. Vamos exemplificar, por exemplo, um acidente de automóvel em que o presidente do Senado estivesse envolvido. De repente se discute se ele tem culpa ou se tem dolo. Ele tem fórum privilegiado, é o Supremo Tribunal que vai decidir isso. Seria afastado por isso? É absolutamente irrazoável. Mas agora, vocês vejam que o pau que bate em Chico não bate em Francisco. Com este mesmo argumento foi afastado e perdeu o mandato Eduardo Cunha. O Renan não. Eu não quero julgar o mérito, eu já disse que é uma aberração esse afastamento. Mas não há nenhuma sombra de dúvida que o Supremo agiu para facilitar a aprovação da PEC 55, que é a PEC do liberalismo econômico, da entrega do país, é a PEC que vai diminuir salário mínimo, privatizar a educação, privatizar a saúde. E é uma PEC em função da qual o povo brasileiro não foi consultado. É um acordão, independente do mérito, que eu não queria analisar, mas de certa forma já analisei com vocês. Eu acho um absurdo o afastamento por qualquer coisa. Independente do mérito, tiraram o Eduardo Cunha, mantiveram o Renan. Não porque aceitaram essa tese que eu expus a vocês, da impossibilidade do afastamento, mas deixaram o Renan para votar a PEC 55, a maldita PEC do fim do mundo, que prejudica o povo brasileiro e acaba com a nossa soberania. A PEC que justifica, por exemplo, o fim da aposentadoria, porque eles fazem um cálculo da possibilidade da Previdência em função da crise que eles mesmos estão provocando. Mas é evidente que se o Brasil voltasse a se desenvolver com investimentos públicos, se tomasse medidas como a da Alemanha e dos Estados Unidos, a Previdência se consertaria com o crescimento econômico do Brasil. Nós estamos sendo traídos por um acordo de cúpulas das instituições que não leva em consideração os interesses do povo brasileiro. Eu só quero aqui, Lindbergh, repetir, talvez eu acho que a frase que mais simboliza o momento é que, primeiro, esse julgamento ele não expressa efetivamente o que vem pensando e julgando o Supremo Tribunal Federal. Ele mudou a sua opinião, isso está claro. E acabou punindo a instituição Senado Federal, porque ele, na realidade, retira a instituição da linha sucessória da presidência da República para que o Renan permaneça no cargo. Então, o punido foi a instituição, o Parlamento Brasileiro, o Senado Federal. Isso é lamentável, e você tem razão, Requião tem razão. Eles chegaram a esse ponto por uma única razão, para manter essa pauta neoliberal contra o Brasil e o povo brasileiro na linha e aprovar de qualquer jeito a PEC 55. Eu quero confessar aqui o meu abatimento, mas vou para o plenário e lá nós vamos travar uma briga. Não vamos deixar que discutam essa PEC no dia de hoje. Eu vou passar para o Randolfo, agora é dizer o seguinte: é impressionante a pressão do mercado. O mercado precificou a queda do Renan, disse que a Bolsa ia cair. Eles fizeram, na verdade, cercaram o Supremo. Michel Temer entrou na articulação o tempo inteiro. Não foi o dizendo Renan, que se a PEC... Não foi o Renan que ganhou essa parada. Foi o mercado, os banqueiros, os rentistas que forçaram uma mudança de opinião do Senado, que, a meu ver, tinha que ser mudada mesmo porque não era legítima, mas serviu para afastar o Cunha, não serviu para afastar o Renan, para facilitar a barbaridade da PEC 55. Randolfo, o que aconteceu, o que nós estamos assistindo, nós assistimos ainda há pouco aí pela televisão, todos vocês que estão nos vendo também assistiram, foi algo vergonhoso. É a desmoralização das instituições brasileiras, a partir dos casuísmos das necessidades do mercado.
nós provamos, ficou apontado claramente hoje a fragilidade da democracia. E ficou apontado também que desde o impeachment se abriu a caixa de Pandora de todos os demônios para enfraquecer a democracia brasileira. O que aconteceu de ontem para hoje foi mais um dessa caixa de Pandora, mais um dos demônios sair da caixa de Pandora. Nós vimos desrespeito à decisão judicial por parte aqui da mesa do Senado, numa atitude atabalhoada e intempestiva. Nós vimos hoje o resultado de um grande acordo, de um acordão em que quem perdeu foi o Brasil. É lamentável, a nossa democracia está cada vez mais em frangalhos com a desconstrução das nossas instituições. Lídice. Sem dúvida nenhuma, nós estamos brava vivendo senadora. um governo que é um fantoche dos interesses dos grandes capitais que colocaram ele aí e tiraram a presidente Dilma. Essa decisão não tratou do assunto que pensava-se que estava tratando, o afastamento do presidente Renan Calheiros. Essa decisão foi uma articulação para garantir que contexto, esses interesses que são o de impedir que o povo brasileiro possa ter a possibilidade vivendo um momento em que é tudo para fazer com que uma PEC antidemocrática e uma PEC recessiva, que mantém a economia do Brasil na recessão e que, portanto, faz com que o povo brasileiro seja o principal pagador dessa crise. Logo depois dela, junto com ela, vem a da Previdência. A da Previdência, que vocês já viram, é um escândalo, um desrespeito, é um truque, na verdade, para dar continuidade a esse tipo de terror que está se criando para o trabalhador em nosso país. Vamos à luta, vamos lutar para impedir que esse absurdo seja votado e continuar na luta para impedir que a PEC da Previdência, a PEC da reforma trabalhista, venha mais uma vez trazer os retrocessos para o povo brasileiro. Luta vocês também. Maravilha, senadora Lídice. Agora, nossa senadora Fátima Bezerra. Quero só acrescentar que é um dia de muita indignação, né? Não só de tristeza, né? Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, pela maioria dos seus membros, toma uma decisão hoje que vem na linha de rasgar a Constituição. Eles rasgaram a Constituição há 6 meses atrás, o Parlamento, quando afastou a presidenta Dilma sem comprovação de crime. E agora, né, agora veio o Supremo altera a Constituição para permitir uma situação como essa, né, de completa desmoralização, tendo, né, como pano de fundo garantir governabilidade para que esse governo ilegítimo enfie de goela abaixo essa agenda brutal de retirada de direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro. Eles sabem claramente que a PEC 55, ela ganhava um novo ânimo do ponto de vista da gente barrar essa agenda face, né, à crise aqui no Senado, considerando a possibilidade, vamos dizer aqui claramente, do vice-presidente assumir. E o vice-presidente assumindo a posição firme que nós, Lindenberg, todos nós da oposição, havíamos assumido de que ele não poderia de maneira nenhuma pautar a chamada PEC 55, sem contar a reforma da Previdência que aqui chegou também. Então assim, rasga-se Constituição, viola-se a democracia, agora mais, né, outro desrespeito à Constituição, ou seja, o golpe que continua. Em curso. E aí só resta o caminho. Direta já. Luta, muita luta, né, em prol, né, das diretas já, do Fora Temer, luta, muita luta, né, para a gente barrar essa agenda de retrocessos. Uma vergonha, uma lambança judicial que fizeram hoje. O senador Requião aqui falou uma questão importante sobre o mérito, mas o que a gente está falando aqui é que fizeram, na verdade, um grande acordão por causa da PEC 55. Foi isso que motivou tudo. E tentaram fazer uma chantagem com todo mundo, dizendo que se a PEC 55 não fosse votada, o país ia quebrar. É o contrário. É o contrário. Nós estudamos essa PEC 55, nós estamos convencidos que essa crise econômica só vai aumentar
com a aprovação dessa PEC, um plano de austeridade por 20 anos. Senador Requião. Nenhuma medida discutida ou anunciada para reaquecer a economia brasileira. Todas as propostas vêm no sentido de desaquecer a economia brasileira, não se estimula consumo, se reduz o salário, porque isso vai ser o projeto, se reduzir o salário do aposentado no Brasil. Além de dificultar o povo de viver, vai impedir que ele possa ter capacidade de consumo, de compra. Porque a PEC 55 aqui, pessoal, significa o seguinte, é cortar recursos da saúde e da educação pública e uma reforma da Previdência que vem junto. É a mesma lógica da PEC aqui. Exatamente. Uma reforma da Previdência draconiana. Ô, senador Requião. Vamos dar um exemplo claro. O governo federal está cortando recursos para o Minha Casa Minha Vida. Recursos para habitação popular. Mas ele está colocando recursos para habitações de alta renda financiada pela Caixa Econômica para quem tem cadastro para conseguir um empréstimo significativo. Quando corta recursos para esse grande programa de habitação, está quebrando empresas privadas que trabalham com vergalhões de ferro, com tijolos, com argamassa, com mão de obra de trabalhadores que perdem o emprego. Está causando um impacto brutal, porque a construção civil e a panificação são os maiores fornecedores de emprego do país. Não é a indústria automobilística que garante emprego para multidões de trabalhadores com pouca habilidade técnica, embora na construção civil se exija também e se construa no exercício da função praticantes que adquirem uma técnica fabulosa, mas às vezes eles estão quebrando o país. E essa PEC 55 anarquiza com o país. Eles estão completamente enganados contra a crise. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o Trump diz que não aceita mais esse tipo de governo. Fala em obras de $1 trilhão. Fala em obras de investimento em infraestrutura para dar emprego para os americanos. Eles estão doidos ou estão comprados pelo capital financeiro. É preciso que se diga isso. E essa questão do Renan, veja bem, eu já deixei claro para vocês que eu não concordo com afastamento sem a presunção de inocência. O cara bate um automóvel, entra num processo, não pode ser mais presidente do Senado, é uma bobagem. Mas o pau que bateu em Cunha não foi o pau que bateu no Renan. O Renan não ganhou pessoalmente, não é uma vitória dele. É uma exigência do mercado, do capital financeiro, para votar essa maldita PEC que só interessa aos muito ricos, aos rentistas e aos banqueiros. É isso aí, pessoal. E aí teve uma forte mobilização do governo Temer também nisso. Porque eles sabiam que se a gente não votar, senadora Vanessa, a PEC 55... Agora, Lindbergh... pode falar. Não, eu concordo. Você está dizendo que a vitória foi do Temer, foi do mercado financeiro. E o Temer é quem representa isso. Agora, o que eu espero é que talvez essa vitória deles hoje, amanhã, se transforme na maior derrota, porque a população vai se revoltar contra o que aconteceu hoje e vai ver que a justiça não é tão imparcial quanto ela imagina, que há sim direcionamento, que há sim seletividade na hora do julgamento. Então, eu acho que a revolta vai ser tão grande que a crise, ao invés de abrandar, ela vai piorar ainda mais. Lindbergh, onde é que estão os juízes duros que condenam todo mundo? Os mesmos juízes que a semana passada condenaram o Renan, por unanimidade, que reconheceram que o condenaram por peculato. Condenaram o Renan no momento em que o Senado trabalhava com o teto, evitando auxílio moradia, auxílio residência, auxílio creche. Daí o Renan foi condenado. Mas quando, na mão do Jorge Viana, que pela posição do seu partido atrapalharia a votação da PEC 55, eles reverteram o voto e votaram a favor da banca. Não foi o Renan que ganhou, foram os banqueiros e o governo. Foi a tal ponte para o futuro, que é um projeto antinacional. Lindbergh, e mais uma vez aqui acrescentar, Vanessa, farsa, né? O impeachment foi a maior farsa política, fraude jurídica. Nós estamos diante de mais uma farsa também. Tudo que nós estamos vivendo é uma continuidade do impeachment. Entendeu? Vocês viram a entrevista do Joaquim Barbosa sexta-feira? Foi uma entrevista importante E dizer aqui, Lindbergh, desde ontem as informações que nós tínhamos aqui, que o Temer estava operando feito louco, né? Junto a setores do Supremo, para ter esse resultado hoje, ou seja, manter a presidência
manter o Renan na presidência para quê? Para ter governabilidade, para enfiar goela abaixo a PEC 55. Eu quero rapidamente aqui dizer uma coisa. Quando eu olho para essa PEC 55, o conteúdo dela, uma das coisas que mais me dói, Vanessa, na condição de professora que sou, ver quanto tempo a gente lutou para garantir a vinculação constitucional para a educação, para a saúde, e ver isso, de repente, né, sendo simplesmente rasgado. E as consequências que daí advirão para uma agenda tão importante para o país como a questão da educação, sem contar na questão da saúde também. Então é muito grave tudo isso, muito grave o que está acontecendo, mas volto a dizer, nada de baixar a cabeça, né, Lides? Claro. Pelo contrário, é muita luta que nós temos. Pessoal, nós temos trabalhado aqui muito, inclusive nós que estamos aqui, para construir uma esquerda com firmeza, que a gente saiba se posicionar, saiba fazer oposição. Nós, quando queríamos retirar a PEC 55, porque estavam pensando no país, porque o que eles estão fazendo é um crime, é uma loucura completa. Você tem estados em crise, não é só o Rio de Janeiro, Minas Gerais declarou calamidade pública, Rio Grande do Sul também, tem 20 estados que estão para quebrar, municípios em crise, as empresas com a dívida de 80% do PIB, as famílias endividadas, só tinha um caminho, que era um presidente com legitimidade para fazer um pacote de investimentos, ampliar gastos sociais para a economia crescer. Então a PEC 55 vai no sentido oposto. Eu chamo a atenção, eu estou repetindo isso sempre, nós estamos caminhando para a convulsão social nesse país. Esse Temer não pode continuar na presidência da República. A gente tem que levantar a bandeira das diretas, porque só um presidente com legitimidade popular pode apontar uma saída diferente em relação ao crescimento econômico. Então o que nos chateia hoje aqui é isso, é ver essa grande articulação. Quem ganhou foi o mercado financeiro, foi a ditadura do capital financeiro. Porque eles passaram a adorar o Renan, de um dia para o outro, dizer, o Renan não pode cair, o Renan tem que ficar, as bolsas vão cair. Então esse festival de cinismo que a gente viu no dia de hoje. Globo, Rede TV, Bandeirantes, hoje eram todos Renan. Era um movimento absoluto de apoio. Eles que queriam destruir a imagem do Renan, a cada dia se transformaram em apoiadores do Renan, porque o Renan abre caminho para a aprovação da PEC 55, que irá destruir o país. Domingo eles estavam, a Rede Globo, domingo, aquela passeata, era o seguinte, era eles desde manhã dizendo, venham, pode vir, famílias estão aqui, crianças, está todo mundo nas ruas. E colocaram o Renan como alvo para proteger o Temer, era Renan e Rodrigo Maia. Não falavam do Temer. Domingo foi o Fora Renan e hoje foi o Fica Renan. Então, os mesmos atores, a mesma mídia. Quem seguiu? Por quê? Porque exatamente, né, Requião? O Renan, nesse momento, é muito útil, né, para a governabilidade da agenda de retirada de direitos. Renan se salvou hoje nesse julgamento do STF porque decidiu e disse para eles, eu vendo o país com a PEC 55. Quem foi a famosa passeata, e preste atenção ao que eu coloquei para indignação de todos eles no Twitter, são comedores de alfafa. E alfafa é um alimento que pode ser consumido pelos humanos também, mas é fundamentalmente de equinos e moares. Foram atrás da Globo e no dia seguinte viram a Globo acordar e apoiar o Renan, que era o objeto do protesto chamado pelas redes de televisão. Minha gente, acordem, parem de comer alfafa e raciocinem um pouco sobre o que está acontecendo. Vanessa. Olha, gente, nós vamos para o plenário, era bom que vocês acompanhassem. Qualquer novidade a gente volta aqui lá do plenário e vamos resistir. Vamos fazer essa denúncia que estamos falando aqui lá no plenário e não vamos permitir que nessa sessão extraordinária, não é, Lindbergh, eles iniciem o debate da PEC 55. Para lá obstruir. É isso aí, pessoal. É o que eu falei. Nós precisamos de uma oposição combativa, de uma esquerda combativa. Nós não podemos compactuar com nenhum passo que foi construído nesse acordo com o Supremo Tribunal Federal. Esse acordo é um acordo vergonhoso. O objetivo de tudo era a PEC 55, a gente já falou aqui o tempo todo, essa reforma da Previdência. Eles estão tentando dar uma sobrevida ao Temer, porque o Temer está muito fraco, as pessoas estão sabendo que ele não se sustenta. Vocês viram aí as perguntas que o Eduardo Cunha fez para o Temer, colocou ele como testemunha. É um roteiro de uma delação premiada.
É um governo fragilizado, porque já teve 6 ministros demitidos por corrupção, mas é um governo também que estava nas últimas. Se ele não votasse essa PEC 55, ia ter um desgaste grande desse governo com o mercado, com essa turma do capital financeiro. E foi por isso que fizeram essa decisão aí vergonhosa, por esse motivo. Porque o Renan garantiu para eles que ia entregar a mercadoria. Entregar a mercadoria é o seguinte: vender o Brasil. Essa PEC 55 é uma destruição do Estado social brasileiro, do incipiente Estado de bem-estar social. Nós estamos rasgando o pacto social construído na Constituição de 88, que está lá escrito: 18% do orçamento tem que ser investido em educação, 15% da receita corrente líquida tem que ser investido em saúde. Eles tiram isso com a PEC. Agora, eles não querem colocar nenhum limite para a taxa de juros. Você sabe que o déficit nosso do ano passado foi de 10,3% do PIB. 8,5% foi pagamento de juros para banqueiros. Então é isso que a gente está vivendo hoje. Eu acho triste esse episódio todo. E essa aliança, esse acordão feito por setores da mídia, do grande empresariado e, novamente, do parlamento com o Supremo Tribunal Federal. Eu vi o mesmo movimento do golpe contra Dilma. A mesma aliança se formou, agora para retirar direito de trabalhadores. Eu acho que o Joaquim Barbosa deu uma declaração na Folha de São Paulo semana passada em que ele acertou. Ele diz o seguinte, que ao fazer um impeachment sem crime de responsabilidade, você fragilizou muito a instituição Presidência da República. E ao fazer isso, você criou toda essa desordem, esse conflito institucional, porque agora não vale mais, você pode tirar qualquer um. É isso que a gente está vivendo no país. Pessoal, da nossa parte, eu só quero dizer aqui a vocês, nós vamos continuar resistindo. Nós vamos para a luta agora no plenário. Eles não podem pautar a PEC 55 para começar a discussão hoje, é uma sessão extraordinária. E nós vamos denunciar esse acordão, denunciar o que houve e continuar na nossa resistência. Agora tem que ter, pessoal, mobilização popular, tem que ter mobilização social, porque eu acho que agora, com a reforma da Previdência, a gente tem mais gancho para mobilizar o povo. Porque a PEC 55 era muito abstrata. A PEC 55 é um escândalo. Mas na reforma da Previdência, as pessoas vão sentir de forma mais palpável o que vão perder. Hoje, uma mulher que começa a trabalhar com 20 anos, ela se aposenta com 30 anos de contribuição. Ela se aposenta com 50. Com essa PEC, ela vai ter que se aposentar com 65 anos, 15 anos a mais. E olha que o Temer se aposentou com 55 anos. Mais grave, diz que para você ter aposentadoria integral, você tem que ter 49 anos de contribuição. Que eu acho que essa PEC